Olá, Lama. Olá, tudo bem? Tudo ótimo e contigo? Tudo certinho. Ah, que bom. Lama, muito obrigado por aceitar o convite. Fiquei assim, super lisonjeado assim, contigo, assim. Minha primeira live já com uma figura ilustre, assim. Coisa boa. Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria estar conectando contigo. Fazia um tempinho que a gente não se via já, né? Bom, Lama, eu tenho agora a dura missão de fazer uma apresentação sua. E, na verdade, para te apresentar, tem muita coisa para falar. A gente não. Eu vou ter que escolher algumas coisas apenas, né? Senão seria uma live toda para contar a tua história, né? Aliás, daria uma boa live um dia a gente fazer uma live para contar a tua história, porque é uma história super interessante, né? Nós ocidentais aqui sempre ficamos muito impressionados quando saber de alguém que primeiro se tornou monge, aí largou tudo, foi morar nos Himalaias, foi ordenado lama, fez retiros em cavernas, e aí volta para cá e aí cria um curso laico. É verdade, né? Tem uma trajetória aí um pouco diferenciada dentro desse meio de mindfulness hoje em dia, que é o meio laico, né? São poucas as pessoas que fizeram de fato um treinamento tradicional, assim, dentro do contexto da meditação, que é as próprias origens desse movimento da ciência da meditação, das ciências contemplativas, né? Ela tem origem nas tradições do Oriente. Então eu tive essa grande alegria, assim, grande oportunidade de poder ir para lá e viver lá por 10 anos, treinar com os mestres, os grandes mestres de meditação dos Himalaias. Foi muito, muito bonito esse tempo que eu passei por lá mesmo. Entendi. É, o senhor fez, né, o treinamento formal, né, do monge, né? Foram quase 10 anos, mais ou menos isso, né? Uhum, uhum. Eu passei em torno de 10 anos. Foi em torno de 5 anos na Índia e em torno de 5 anos no Nepal. E nesse período que eu estava lá, eu estava treinando como um monge noviço, assim, né? Então eu Uhum. recebi essa ordenação como um renunciante, que a gente chama. Não chega a ser um monge ainda, mas é aquele que está iniciando o caminho do monástico. Mas esse início do caminho monástico, a gente vive como todos os outros monges, né? Então eu tive essa oportunidade de viver no mosteiro, seguir a rotina de um mosteiro budista, com os outros monges já ordenados de fato, né, com ordenação completa, como monge que a gente chama em sânscrito de bhikshus, né, os monges completos, assim. Então eu tive essa oportunidade de treinar com eles mesmo, assim, na própria rotina de vida deles. Foi muito legal, assim. Uhum. Eu já escutei essa história algumas vezes, a gente sempre fica curioso e querendo saber mais detalhes, né? Nos cursos contigo é sempre tanto para ti, são as perguntas que mais fazem, né? Quanto durante as refeições, as pessoas vêm sempre curiosas, nossa, mas como é que será que foi lá? O que Uhum. será que ele passou? Porque é algo, realmente é uma história que a gente desconhece aqui, né? E aí, depois de passar por todos esses treinamentos, eu acho que uma coisa que vale muito a pena ressaltar na sua trajetória é que o Lama foi ordenado Lama, né, foi ordenado um mestre budista, um professor budista, dentro de uma escola budista que praticamente não tem questionamento nenhum, né, uma escola extremamente tradicional, por um mestre também extremamente respeitado, um mestre que nunca teve envolvido em nenhuma polêmica, um mestre onde considerado completamente autêntico, né? Então, assim, muito raro um ocidental, né, ser ordenado dentro da linhagem, acho que foi o primeiro, aqui da Planos da América do Sul, acho que foi o primeiro, né, e tão consagrado, né, algo assim que a gente não pode questionar, ninguém dentro do budismo ousaria questionar esse mestre ou mesmo essa escola. E aí, depois de passar por todo esse treinamento tradicional, o senhor foi buscar o treinamento com o Alan Wallace, nos Estados Unidos, na Califórnia, é isso? Isso, na verdade, é um treinamento feito com o Alan Wallace pela o Santa Barbara Instituto da Califórnia, mas o treinamento mesmo, a imersão que a gente fez com ele foi no México. Ah, no México. Uhum. Eu fico muito tocado com a forma como você lembrou de Sua Santidade Galandrupa, né, o meu mestre de ordenação. Ele realmente tem essa característica de não se envolver, o que ele chama de kornak, em atividades mundanas, em tibetano a gente chama assim, né, em atividades mundanas que têm
que prejudiquem de alguma forma o nosso planeta, prejudiquem os outros seres, né? Ele tem um cuidado muito grande com o planeta também, né? Tem uma atividade de cuidado com o meio ambiente muito forte, sabe? Então ele tem uma conduta muito pura, assim, é muito bonito de ver, apesar de ele estar completamente envolvido com o mundo, né? Então é mais fácil a gente não cometer falhas quando a gente não está envolvido com o mundo, né? Então se a gente está num mosteiro recluso, em solitude na montanha, num eremitério, aí fica mais fácil de a gente não cometer falhas, né? Agora quando a gente está completamente imerso no mundo, nas relações com as pessoas, é bem mais difícil, né? Bem mais difícil. E ele é um mestre desses que está completamente no meio das pessoas e mantém uma conduta muito pura, muito admirável, assim, né? Muito virtuosa, cuidando do planeta Terra, cuidando dos seres, cuidando das questões atuais, por exemplo, questões de igualdade de gênero, né? Elevando as mulheres dentro de uma sociedade completamente patriarcal e machista que é os Himalaias, o Oriente em si carrega muito essa tradição antiga, né? Então eu fico muito feliz de tu ter lembrado dele dessa forma, assim, porque de fato é um mestre muito especial. Dentro das principais linhagens do budismo dos Himalaias, ele é o chefe de uma delas, é o líder de uma delas, né? Que é a linhagem dos Yogis Dragões, a linhagem Drupa. Então eu tive essa oportunidade de treinar com ele, de ser cuidado por ele, né? De receber transmissões dele. E depois esse grande desafio que foi o meu retorno pro Brasil, porque eu de fato estava pensando, né, em me tornar um recluso nos eremitérios dos Himalaias. A vida é muito complicada, complexa, né? Para mim, né, de uma certa forma, andar no mundo é algo que é desafiador. Eu acho que para todo mundo, para a grande maioria, né? E ficar em solitude para um praticante de meditação é a oportunidade preciosa, assim. Reduz muitos problemas e os desafios, né? Então foi um período muito importante, né, estar com ele lá e também um período muito importante retornar para o Brasil e pensar a tradição de meditação do Oriente, a tradição de meditação do budismo de um outro lugar, né, de um lugar conectado com as pessoas, porque quando eu cheguei aqui é muito interessante, assim, eu me conectei com muitas pessoas que tinham interesse no budismo, mas por algum motivo o meu coração ele era chamado mais para as pessoas que não eram budistas, como se eu quisesse, como se eu sentisse vontade de alcançá-las, assim, de ajudá-las de uma forma que elas entendessem, né? Elas pudessem também praticar, né? E até hoje eu sinto essa vontade, assim, sabe? Porque eu vejo esse grande público que não é religioso de alguma forma, eles muitas vezes se encontram em desafios de vida como todos nós, né? Mas é como se eles não tivessem bem recursos dos quais eles pudessem usufruir para lidar bem com esses desafios. Então, quando eu estou conversando junto com esse público, eu sinto um aspecto muito autêntico, muito genuíno de, de partilha e também de receptividade para ouvir alguma coisa. Como é que eu consigo lidar com essa dificuldade econômica? Como é que eu consigo lidar com toda essa divisão política que existe hoje em dia? Como é que eu consigo lidar com meus relacionamentos, né, com a minha família, com dificuldades emocionais? Então, as perguntas elas chegam de uma forma muito genuína, como se a pessoa tivesse completamente receptiva assim para aprender alguma coisa nova. E isso para mim é muito especial. É como se fosse algo que me alimenta assim, porque, né, acho que todos nós nos sentimos de alguma forma felizes quando a gente se sente útil, né? Quando a gente sente que a gente pode oferecer algo que possa ajudar o outro de fato, né? Então, para mim, ter retornado para o Brasil e ter entrado em contato com pessoas, né, que são de outras tradições, até mesmo religiosas, ou não tem nenhuma tradição, nenhuma fé, nenhuma crença,
espiritual, tem sido algo que me alimenta muito, assim, que me traz alegria, porque eu sinto que eu posso ajudar de alguma forma com aquilo que eu aprendi nessas últimas 2 décadas aí, aprendendo a meditar, aprendendo a relação da meditação com a própria ciência da vida, né? Eu chamaria assim, né? Então, tem sido uma grande descoberta a cada dia, assim, como, E isso que te inspirou a estar desenvolvendo esse programa laico do Ciências Contemplativas? com certeza. Essa relação com as pessoas de diferentes tradições, o pessoal bem ligado aqui ao cristianismo. Então, assim, um pouco de dificuldade de poder dar um treinamento budista, seria mais ou menos isso que levou às ciências contemplativas? Isso, o ciência contemplativa, ele é um processo de conscientização. Então eu percebi que no caminho da meditação, a gente trabalha muito com o autoconhecimento e a autoobservação. E a observação do que nos circunda também, de um lugar mais íntimo, mais presente, né? E isso, numa linguagem laica, do dia a dia, a gente pode chamar como conscientização. Então tomar consciência, tomar ciência do que está acontecendo com os nossos sentimentos, de como a nossa mente está operando, como os nossos pensamentos estão elaborando a realidade que a gente experimenta, né? E isso não tem... Quando eu comecei a olhar para o tomar ciência, ou tomar consciência, se conscientizar, isso não tem roupagem religiosa aí. É a mente. A minha mente é igual à tua, é igual à da minha mãe, à do meu avô, à da minha avó, à dos meus primos, né? É igual à das pessoas que me circundam, a minha vizinhança, né? Meu bairro, minha cidade, meu país. Igual, é para todo mundo é igual essa mente que toma consciência do mundo fenomenal. Só que existe um diferencial que, de forma geral, a gente treina, né, desde pequeno, na escola, e depois vai para a faculdade, ou não, né? Durante a vida da gente, a gente treina a tomar consciência do mundo exterior e não a como a mente colabora com a construção da experiência do mundo exterior. Então, a gente não tem um trabalho de desenvolvimento de conscientização da própria mente, de si mesmo, né? Então, isso é algo que é possível, que está disponível a todos, né? É só a gente aprender as ferramentas que a gente pode usar para desenvolver essa autoconsciência e reconhecer todo o potencial que o nosso organismo tem, né? Um potencial físico, né? Um potencial sentimental, emocional, um potencial psíquico, perceptual, né? Então, esse processo tem sido muito, muito lindo, assim, de reconhecer a humanidade como uma grande potência, o ser humano como uma grande potência, a existência como uma grande potência, sabe? E que está aberto, independente da sua crença, né? Esse potencial ele está completamente disponível para todo mundo. E como é que funciona esse treinamento em ciências contemplativas? Eu sou aluno, né? Estou adorando o treinamento, mas gostaria de estar divulgando um pouquinho ele e queria que o senhor contasse, assim, né? Como se eu não fosse aluno, como se eu não soubesse nada. Por onde começar, né? Esse treinamento? Então, eu acho que o primeiro passo é o chamado, né? Aquele chamado que eu gostaria de entender um pouco melhor quais são as qualidades e potenciais que eu posso desenvolver dentro de mim mesmo, né? Esse chamado, assim, eu gostaria de aprender a lidar melhor com os desafios da vida, né? Esses desafios que a gente está vivendo agora. A gente está num período desafiador de pandemia, um período desafiador da nossa economia, da nossa política, né? Do meio ambiente. Então, tudo isso que está acontecendo que foge um pouco do meu controle individual, como que eu posso lidar melhor com isso? Como que eu posso desenvolver um mundo interno que não seja tão impactado e desgastado por coisas que fogem do meu controle? Então, se esse chamado ocorrer, seja muito bem-vindo, é só contatar a gente, porque dentro do Instituto de Ciências Contemplativas a gente tem esse processo de treinamento, né? Um processo de treinamento no qual você não precisa adotar nenhuma crença específica, né? Um processo de descoberta da própria mente. Então você vai aprender a olhar para a sua consciência
para os seus processos emocionais e descobrir a força que eles têm, descobrir as qualidades que eles podem oferecer na tua relação com o mundo, com as pessoas, né? Mudar a tua experiência de mundo, a tua experiência de vida. Uma coisa muito interessante dessa palavra experiência, que a gente tem, todo mundo que nos circunda é uma experiência própria nossa, né? E essa experiência, ela está sobre o teu poder. Então não é um mundo que tem um poder de impactar a nossa experiência, porque a experiência não é do mundo. Olha que interessante. A experiência é Verdade. nossa. Então nós podemos trabalhar a nossa própria experiência, como nós experimentamos o mundo. Né? E aí, dentro do Ciência Contemplativa, tem essa formação que tu citou, né? Então, um aluno querido nosso lá tá fazendo a formação e já fez os retiros com a gente também. Então, a gente tem essa formação que a gente chama de Kindness. Então, Kindness é uma modalidade, é um programa de autodesenvolvimento que eu mesmo criei a partir dos meus estudos, tanto dos anos que eu vinha praticando o budismo, né? E pratico até hoje a tradição budista, junto com os estudos mais atuais da ciência contemplativa. Então, aí... Quando fala a ciência contemplativa, né? Eu fiquei super intrigado em ver que existem artigos escritos, uma enormidade de artigos já hoje publicados, né? Mas ainda é visto por alguns como uma pseudociência. Uhum. Mas já ela está bem avançada. Poderia comentar como é que é a visão dos cientistas hoje em relação à ciência contemplativa? Uhum. Então, a gente pode começar a analisar os primórdios do que viria a se tornar uma ciência contemplativa quando surgiu a filosofia da ciência. Né? Então, por exemplo, não a filosofia da ciência enquanto um conceito, uma área de estudo, mas enquanto um pensar sobre a ciência. Né? Então, por exemplo, o grande cientista Niels Bohr, e ele já identificou que quando você está analisando um fenômeno, você muitas vezes não considera de que o instrumento que você está usando para analisar aquele fenômeno, ou fazer um determinado experimento, a capacidade desse instrumento influencia naquilo que você está vendo no fenômeno. E não só o instrumento, mas aquele ser humano, que é um instrumento também, que tem faculdades e capacidades psicofísicas, enquanto ele está usufruindo desse instrumento tecnológico, ele mesmo, as suas próprias capacidades psicofísicas e o seu próprio locus interno, e as perguntas que ele está buscando entender e identificar naquele fenômeno, influenciam no experimento daquele fenômeno. Então, o observador e o instrumento que ele usa para observar o mundo fenomenal, ele é colaborador com o processo de conclusão e identificação das qualidades e natureza daquele fenômeno que ele está fazendo o experimento. Né? Então, a ciência contemplativa ela inicia aí, onde o cientista ele começa a identificar toda digamos, a colaboração na construção da realidade que vem do próprio observador, do próprio sujeito. E aí entender como é que esse sujeito opera dá nascimento à ciência contemplativa. Então a ciência contemplativa ela já nasce com Niels Bohr lá atrás, dentro do Ocidente, né? Ela também é contemplada por Einstein, né? Em vários dos escritos de Einstein ele contempla, né, esse aspecto da influência do sujeito na realidade. A física quântica ela contempla esse aspecto também. E depois disso vem surgindo hoje o que se chama de neurociência contemplativa. Né? Então, hoje em dia, já há cadeiras dentro das universidades que tratam da neurociência da meditação, da neurociência do aspecto de monitoramento da mente, de observação da própria mente, em primeira pessoa e também em segunda e terceira pessoa, que é fazer ciência contemplativa. Então, não é só o sujeito experimentando o treinamento da mente, mas tem alguém que conhece esse treinamento da mente, que conhece, digamos, os resultados que esse treinamento traz e vai fazendo uma avaliação com aquele que está ali treinando. Se ele está
de fato treinando da forma correta, aplicando a sua mente de uma forma correta, exercitando a sua mente como é para ser exercitada para adquirir certas qualidades, para obter certas formas de experimentar a realidade a partir de um locus interno diferenciado. E aí, um cientista, uma terceira pessoa, então vai avaliar esse meditante a partir de vários instrumentos, né? Através de entrevistas psicológicas ou através de avaliações psicodinâmicas, vai avaliar a partir do biofeedback cardíaco, vai fazer um escaneamento neurológico dessa pessoa, vai avaliar o disparo de hormônios no corpo, né? Então, é uma ciência que hoje em dia está tomando um corpo, de fato, com critérios científicos como a gente entende no Ocidente. E já há hoje cadeiras especializadas não só na Europa, nos Estados Unidos, mas hoje no Brasil também, na Universidade de São Paulo, por exemplo, tem, não sei se ainda permanece, mas havia uma das nossas instrutoras do Ciência Contemplativa, a Daniela, que hoje está fazendo um trabalho lindo com o Richard Davidson nos Estados Unidos. Ela era professora de uma dessas cadeiras de neurociência contemplativa lá em São Paulo, na Universidade de São Paulo. Então, isso já está estabelecido hoje, até no próprio Brasil, né? E a gente do Instituto de Ciências Contemplativas, a gente está se tornando uma referência disso no Brasil, pela qualidade do treinamento dos nossos instrutores, né? E já tem hoje instrutores treinados, então, pelo Ciência Contemplativa. Já tem instrutores treinados. Até acho que vai ter um treinamento agora com a Mônica, em Isso, breve, né? isso. A instrutora Mônica, ela iniciou na primeira turma da formação de Kindness em 2017. Então já faz 3 anos que ela está treinando. Antes disso, ela já treinava, tinha um interesse muito grande no aspecto da ciência da compaixão, né? Então ela tem um trabalho muito lindo, uma abordagem a partir da compaixão. E ela vai dar um curso agora em setembro, né? Todos convidados, ela vai dar um curso sobre a antropologia da compaixão. A Mônica é antropóloga, muito Você especial. sabe se vai ser presencial ou vai ser online esse curso? Vai ser online, aberto a todo mundo, assim, vai ser Online. online. Essa é uma pergunta também, né? Porque eu lembro que a gente tinha um módulo marcado aqui para abril em Curitiba, né? E foi bem no início da pandemia, e aí esse módulo se tornou um módulo online, né? Uhum. E como é que tem sido fazer esses módulos online? Tem atrapalhado? O que dificulta, o que melhora, na tua opinião? Então, eu acho que o que melhora é que abre para mais pessoas participarem, de todo o Brasil e de fora do Brasil também, né? Então isso facilita muito para as pessoas não precisarem viajar. Aí tem custos de viagem, né? Com os módulos presenciais, dependendo de onde eu vou estar oferecendo. Então isso abre muito. Agora, talvez uma desvantagem é o aspecto mais próximo, né? Mais sensorial, assim, de a gente estar uns com os outros se sentindo através, né? Não só da visão e da audição, mas através dos outros sentidos do corpo, do olfato, do tato, né? É, então eu sinto muito isso, assim, a gente tem toda uma imersão sensorial quando a gente está muito próximo um com o outro, né? A gente acaba sentindo, a gente acaba entrando em ressonância junto, assim, né? Então, Uhum. isso de alguma forma se perde um pouco com o aspecto virtual, mas, enfim, eu acho que com uma boa intenção a gente consegue se conectar de coração com coração, mesmo na telinha. Uma das coisas que me chamou muita atenção no curso, que eu não esperava, né, foi uma grata surpresa, foi o aplicativo, assim, como ele ajuda, né? Então, o aplicativo a gente tem algumas meditações conduzidas, né? E tem um programa ali repetindo aquilo por semanas, assim, e eu achei aquilo sensacional, assim, muito, muito bacana. Tem esse aplicativo que é um parceiro, assim, né, que é o Lodion, que é um querido amigo, que foi quem criou o aplicativo, né? Então lá tem todas as meditações que vocês podem imaginar, modalidades de meditações dentro do aplicativo, né? A gente tem a nossa sessão lá dentro, né? Por qual a gente treina dentro do nosso programa, mas também tem várias outras sessões com diferentes instrutores de diferentes programas, né? De mindfulness, programas de inteligência emocional, e então é muito legal, assim, porque a gente tem a oportunidade não só de
de treinar com as meditações do nosso programa, mas também temos a oportunidade de descobrir outras modalidades de meditação e aprendê-las também. Então é muito legal ter esse aplicativo como apoio, como suporte dentro do nosso programa, né? Uhum. No caso de uma pessoa que queira conhecer mais as ciências contemplativas, né, tem o site que é o cienciascontemplativas.org, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado porque .com.br direciona para um outro site, né, então tem que ser o .org, e aí vai poder se matricular nos módulos. Então acho que o próximo módulo agora é com a instrutora Mônica, isso, né? Isso, agora é 24 de setembro. Então, no final do Uhum. mês, a Mônica vai estar falando sobre a antropologia da compaixão. É um módulo poderoso, assim, eu acho que vai beneficiar muita gente, sabe? A compaixão, E, ela também é considerada um tipo de cultivo interno, então é uma meditação, né? É uma contemplação que a gente faz que vai fazer com que a gente expanda o nosso coração, que a gente consiga se conectar com as pessoas de uma forma mais genuína, uma forma mais próxima, mais íntima, né? Entendendo e sentindo melhor o outro e não somente aquilo que você pensa do outro, né? Então a compaixão ela te abre de fato a estar muito mais próximo, não só de si, dos teus próprios sentimentos, mas também dos sentimentos e formas de pensar do nosso colega do lado, né? As pessoas que nos circundam, né? Então as relações elas são trabalhadas, elas são de alguma forma cuidadas a partir da compaixão, né? Então, se a gente for pensar, nós somos seres relacionais, né? Então, a gente é o que é a partir das relações que a gente tem com os outros e com o mundo que nos circunda. Então, trabalhar a forma que a gente se relaciona com o mundo, a forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, é central na vida da gente, né? Se a gente não conseguir aprender a como, de alguma forma, trabalhar essas relações que a gente vai estar sempre com dificuldades de relacionamento, sempre com também, não só dificuldade de relacionamento, mas dificuldade de lidar com as experiências que esses relacionamentos, digamos, insalubres causam na gente. Os sentimentos ruins, né? Depressão, tristeza, frustração. Então, se a gente não consegue trabalhar as relações, a gente está vivendo, digamos, à mercê do que o nosso mundo interno é capaz de compreender ou alcançar sobre a natureza da realidade, a natureza do outro que está na nossa frente, né? O viés do outro, o locus do outro, de onde o outro olha, de como é que o outro sente, né? Então a compaixão ela vai expandir o teu coração e a tua mente para ir além de si próprio e alcançar o outro e entrar em ressonância com o outro. então, assim, para atingir essa compaixão, também faz parte dessa abertura, né? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que essa compaixão se expande, abre essa abertura para o outro, mas ao mesmo tempo a gente precisa também dessa abertura do outro para que a compaixão aconteça. Seria mais ou menos isso ou não? Então, independente do outro estar aberto ou não, nós podemos alcançar até mesmo o fechamento do outro, né? Então, entender que o outro está num momento interno dele, um momento de vida dele, no qual talvez ele tenha algumas barreiras para se conectar naquele momento, né? Mas a gente não precisa se desconectar dele se ele estiver desconectado. A gente está conectado com o momento dele e dá o espaço para ele desfrutar do seu próprio ritmo de compreensão desse momento, né? Muitas vezes a gente tem expectativas com relação aos outros e espera que eles andem na mesma velocidade com a gente, ou que eles vejam do mesmo jeito que a gente vê as coisas, né? Mas está cada um num óculos específico, cada um está num tempo específico, com trajetórias de vida e desafios diferenciados, né? Então, a gente pode desenvolver nossa compaixão e alcançar o outro, mesmo que ele não nos alcance, né? Não depende dos outros, na verdade, depende da gente. Uhum. Então tá, aí o curso, né? Eles são 3 módulos, isso? O curso, ele dura 2 anos, né? Dois anos. O curso de formação em Kindness é a formação para se tornar um instrutor, né, dessa Uhum. modalidade, desse programa. Então, ele dura 2 anos e ele tem 6 módulos. São três Seis módulos módulos.
são 3 módulos no primeiro ano e 3 módulos no segundo ano, incluindo o retiro, né? Então tem o retiro Uhum. de 21 dias, no qual a gente entra, faz uma imersão no campo da meditação. Então essa é a formação. Independente dessa formação, nós abrimos todo o programa dos 2 anos, a gente abre para o público em geral, porque os módulos, eles têm, digamos, um conteúdo que ele tem um início, meio e fim por si mesmo. Ele não precisa estar encadeado, você entende? Então os módulos, eles são abertos, cada módulo tem um tema específico, que tem um início, meio e fim. Então as pessoas podem participar mesmo sem fazer a formação. Então, por exemplo, no módulo 1, a gente está tratando da ciência da motivação e de mindfulness, né? No módulo 2, a gente vai tratar da ciência da percepção e mindfulness também, e meditação. No módulo 3, a gente vai tratar do tema da ciência das emoções, unida ao aspecto de mindfulness, né? E aí, nos outros módulos do segundo ano, cada instrutor, né, vai ter a sua abordagem, né? Tem a ciência da educação, unida ao kindness, ao mindfulness, tem a antropologia da compaixão, tem neurociência contemplativa, né? Então, são vários módulos que qualquer pessoa pode participar, independente se a pessoa está fazendo a formação como instrutor ou não. Entendi. Com relação, a gente falou bastante aqui hoje sobre né, os teus treinamentos laicos, né? Uhum. Mas como o nosso tempo aqui é curto, eu vou puxar um pouquinho também para quem quiser seguir o treinamento tradicional, né? Hoje está numa época extremamente felizarda, né? Com os 2 monges, podendo ver eles aí 3 vezes na semana, né? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Como é que está sendo esse treinamento com eles? Eu particularmente estou adorando, assim, poder estar com eles estão fazendo essa partilha conosco super preciosa. Isso é a parte religiosa, né? Então, a gente tem, Uhum. dentro da linhagem que eu represento no Brasil, no aspecto do budismo, né? Então, tem 2 queridos amigos meus de longa data, que foram treinar na Índia e no Nepal, e principalmente passaram os últimos, acho que eles estão os últimos 7, 8 anos, passaram vivendo no Nepal e treinando, estudando academicamente, fazendo retiros com meu mestre, Sua Santidade Gangadrupa, que é o nosso mestre, né? E com outros mestres, então eles passaram praticamente pelo mesmo treinamento, assim, que é dado por os monges e monjas lá nos Himalaias, é oferecido por Sua Santidade Gangadrupa. E aí hoje eu pedi muito, eu pedi para Sua Santidade Gandrupa, eu pedi para Sua Eminência Galdokampa que autorizasse eles então a partilhar o conhecimento todos que eles adquiriram nesse treinamento, nesses anos de treinamento. Então eles foram autorizados a partilhar agora, a ensinar. E isso começou no meio da pandemia, assim, online. Então eles estão passando, né, esse treinamento da meditação tradicional dentro do budismo dos Himalaias, né? Como é que a gente treina meditação dentro de um budismo tradicional dos Himalaias, assim. É isso que eles estão ensinando. Ah, tá maravilhoso, porque agora tem a opção, né? Tanto da forma religiosa, né, tradicional ali com eles. Eu lembro até que eu cheguei a te fazer um pedido uma vez, assim, falei, Lama, por gentileza, faz um treinamento para nós aí do Vajrayana, tô sentindo falta disso, o senhor pegou e respondeu, tá bom, vou fazer, né? E aí, eu acho que 1 ou 2 semanas depois, começou as práticas com a monja, assim, eu fiquei super feliz, assim, pô, acabei de pedir isso pro Lama, já estou sendo atendido. Ela foi treinada pelas monjas sênior, pelas monjas instrutoras de Sua Santidade Gaondrupa, né? Então ela pôde morar no convento de Sua Santidade Gaondrupa e permanecer um tempo lá em retiro com as monjas, né? E aí, enquanto ela fazia as práticas tradicionais, as monjas iam não só instruindo ela, mas corrigindo ela, né? Então, conforme ela ia aprendendo, a gente vai aprendendo, às vezes a gente faz de um jeito, né, que não está certo, não está perfeito. Então, é muito importante ter um instrutor do lado que nos corrige, né? Então, ela teve essa oportunidade de estar fazendo retiro junto com as monjas lá e ter essas monjas corrigindo ela, né, o tempo inteiro, assim, durante o retiro. E isso tudo ela tá passando agora, né, para as pessoas. E o monge também, né? Nas segundas, ela nos domingos pela manhã às 9, né? E o monge nas segundas cedo e
no sábado às 4 da tarde, né? Tá Isso, sendo, nossa, maravilhoso isso. Para nós, então, uma grande oportunidade, assim. com certeza. E é muito raro, né? A gente, no Brasil, monges budistas são muito poucos, assim. Aqueles que renunciaram à atividade mundana para se dedicar completamente à espiritualidade. É algo raro no mundo inteiro, né? Então, é muito especial, assim, ter dois monges brasileiros que, que dão esse exemplo pra gente, assim, de como é possível você se dedicar àquilo que você realmente acredita, assim, né? Lama, como eu disse, né, infelizmente o nosso tempo aqui da live é curto, né? Só 1 hora que o Instagram permite. Então eu queria que você fizesse suas palavras finais, fizesse esse convite para as pessoas virem por ciências contemplativas. Fique à vontade. Então, dentro do campo da ciência contemplativa, o silêncio é uma forma de comunicação, né? Então, quando a gente para e se sente um pouco melhor, a gente já está fazendo ciência contemplativa. Quando a gente para, respira, se acolhe, abre espaço para as nossas experiências, a gente está fazendo ciência contemplativa. Quando a gente passa a conhecer e acolher os nossos sentimentos, entender o porquê que eles surgem, entender como se relacionar com esses sentimentos e emoções, a gente está fazendo ciência contemplativa. Quando a gente começa a entender e observar as nossas concepções de vida, os nossos ideais, propósitos, a forma como a gente vê o mundo, as nossas crenças, e compreender como elas são elaboradas dentro do nosso espectro mental, se transformando em uma forma de percepção, a gente está fazendo ciência contemplativa. Quando a gente começa a ver e observar formas de perceber o mundo que são saudáveis ao nosso organismo, e então cultivar essas formas de perceber o mundo, de sentir o mundo, que são saudáveis, a gente está fazendo ciência contemplativa. Quando a gente começa a identificar formas de perceber o mundo e de sentir o mundo que nos fazem mal, que nos desgastam, que nos estressam, que nos perturbam, e a gente passa a se desinteressar de ver o mundo dessa forma que nos faz mal, de cultivar emoções que nos fazem mal e fazem mal para os outros, a gente também está fazendo ciência contemplativa. Então esse é o processo de treinamento que nós podemos fazer independente de classe social, independente de gênero, independente de crença, de educação, nível de educação. Todos nós podemos fazer. E a gente do Ciência Contemplativa está aqui para ajudar. Quem quiser, é só contatar a gente. Tá bom? E Lama, te agradeço imensamente. Acho que tem muita história ainda para a gente conversar, muita coisa que ficou de fora hoje. Então, deixar um convite aí para uma próxima vez a gente poder se reencontrar e estar conversando novamente, porque tem muita coisa interessante aí para a gente poder conversar. Com certeza. Esse é um prazer. Um grande prazer, Lama. Muito obrigado. Tá bom. Um abraço, querido. Tudo de bom, Um viu? grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.